Opa, seja muito bem-vindo ao canal da Essential Media e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo do absoluto zero a como desenvolver uma landing page para venda de encapsulado ou de produto físico em si, seja se você é o produtor ou se você é afiliado para rodar aí o seu produto na internet. Você vai aprender passo a passo, tá? Como desenvolver todo esse layout aqui desta landing page de encapsulado. Inclusive aqui esse produto é um produto fictício, tá? Que a gente só criou aqui para fins didáticos, tá? Então você vai aprender desde a seção principal aqui, a seção inicial, gatilhos de autoridade, seções de benefícios, CTAs por dentro do conteúdo da página, seção de feedback e o principal, a seção de combos, tá? Onde você vai conseguir aqui colocar os combos dos seus produtos e as informações dos mesmos, tá? Seja se for um produto com a única opção ou se tiver outras opções ali para upsell, enfim. Essa estrutura de landing page, ela é uma estrutura validada, tá? Essas seções, então, além de você conseguir desenvolver um bom layout, você também já tem um layout ali com seções extremamente estratégicas aí para vender o seu produto no digital, tá? E para a gente conseguir fazer toda essa estrutura aqui utilizando o WordPress e o Elementor, eu preparei aqui um mapa mental completo, tá? Onde dividi em duas fases, uma fase final de testes. E para iniciar, de fato, a gente tem aqui o nosso primeiro ponto, que é o mais importante, tá? Primeiro, dizer que esse tutorial foi feito para todos, mas principalmente para aquela pessoa que está fazendo o seu primeiro site, tá? Minha preocupação é, de fato, pegar na mão de vocês para que vocês consigam desenvolver sem complicação nenhuma uma landing page naquele mesmo formato, tá bom? Para o seu produto. Para você conseguir seguir esse tutorial, tá? Esse treinamento aqui conosco, você vai precisar de algumas coisas. Primeiro, você precisa de domínio e hospedagem, tá? Se você não tem domínio e hospedagem ou nem sabe o que é, ou se já sabe, enfim, falta só instalar o WordPress. Na fase 1, na nossa fase de setup, eu vou te mostrar o que é domínio, o que é hospedagem. A gente vai adquirir uma hospedagem junto com vocês, inclusive a gente vai deixar um link com desconto aqui de um dos nossos provedores, para que você possa ter aí a sua estrutura, tá? Você vai precisar do Elementor Pro, tá? Então eu já adianto que você vai ter que investir nesse plugin porque é uma página extremamente dinâmica, então é importante você ter aí o Elementor Pro para utilizar, tá? Inclusive isso vai te ajudar em outras coisas também no seu site. Se você ainda não tem um Elementor Pro, a gente tem uma loja oficial do canal, tá? Onde a gente vende vários plugins, inclusive por assinatura, tá? Então se você assinando ali conosco, você tem acesso a diversos plugins e suporte da minha equipe, tá? Com um valor promocional ali bem abaixo do valor da loja oficial. Lembrando que todos os plugins que a gente tem são originais, tá? A gente compra ali das marcas oficiais, como a agência compra o pacote e revende ali as estruturas, enfim. E por fim, é claro, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Nosso objetivo aqui é cada vez estar trazendo mais treinamentos referentes ao WordPress e plugins e a estrutura de vendas online. A gente já tem outros alunos aqui no canal e vai estar trazendo outros ou até mesmo sugestões de vocês que se deixarem aí nos comentários. Então se inscreve para estar acompanhando a gente e também para estar incentivando a gente a estar criando mais e a cada vez alcançando a mais pessoas. E para finalizar, essa estrutura você vai conseguir desenvolver totalmente do zero, seguindo aqui o meu passo a passo, tá? Mas se você quiser poupar seu tempo, a gente está revendendo essa estrutura, tá já pronta, você só tem que baixar e subir no seu WordPress, tá? A gente tem ali um valor assim simbólico, tá? Só para a questão ali de desenvolvimento em si, e o link vai estar na descrição. Caso você queira pular etapas, basta comprar o template e instalar no seu site e basicamente trocar todas as informações. E detalhe, todo o material complementar, todas as imagens que eu utilizei nesse projeto, vocês vão ter acesso gratuito, tá? Para vocês conseguirem acessar esses materiais, esse material complementar gratuito, vocês vão entrar no link de vendas do template, tá? Vocês têm que comprar o template, mas se vocês descer lá embaixo, vocês vão ver link do material complementar gratuito. É só clicar que vocês vão conseguir baixar sem custo, tá? Por que, Kainan, que eu tenho que baixar o material complementar? A minha recomendação é que você literalmente faça tudo o que eu fizer. Cores, textos, imagens, uma réplica exata desse site. Porque aí depois você só troca as informações, além de fixar o conteúdo, você aprende de forma... Você consegue ali desenvolver essa estrutura e aprende de forma mais dinâmica e evita ali erros, tá bom? Então, são esses os avisos, sem mais enrolação, bora de fato aí pro nosso tutorial
para a nossa primeira fase. Bom, dados os avisos importantes que vão compor aqui o nosso aulão de desenvolvimento de página de vendas para encapsulados, a gente de fato vai dar agora início ao nosso treinamento através das fases, como mencionei aqui para vocês. A primeira fase em si, para a gente desenvolver a nossa estrutura, é com o desenvolvimento do nosso setup, tá? Para que você possa ter uma página de vendas, vender o seu encapsulado dentro da sua própria estrutura, você precisa ter um domínio e uma hospedagem, tá? Você precisa adquirir essas duas coisas. Se você ainda não sabe o que é domínio, não sabe o que é hospedagem, basicamente, domínio, ele é o endereço de encontro do seu site, do seu negócio na internet, e o site, e a sua hospedagem, perdão, é literalmente onde fica armazenado o seu site. Fazendo uma analogia bem simples e rápida, domínio é o endereço da sua casa e a hospedagem é o local onde a sua casa está inserida, tá? É o espaço. Então, isso é um domínio e isso é uma hospedagem. Você precisa ter essas duas coisas para ter o seu site na web, tá? Até existem formas gratuitas de você ter isso, mas eu não recomendo, principalmente se você vai receber tráfego. Você precisa ter a sua própria estrutura. Hoje existem diversos provedores de vendas de domínio, onde você consiga comprar o seu domínio e hospedagem. E aqui eu recomendo aqui no canal, que é o que a gente vai utilizar nesse treinamento, e a gente inclusive recomenda para clientes nossos, através da HostGator. Ela é uma empresa é um provedor, na verdade, onde você consegue comprar o seu domínio e a sua hospedagem. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo um link de parceiro que a gente tem com eles, onde você vai conseguir 70% de desconto para adquirir a sua hospedagem. E adquirindo a hospedagem no plano anual, você ganha o domínio gratuito pelo primeiro ano, tá? Então vocês vão acessar esse link. Deixar aí na descrição. Se vocês acessarem outro link ou forem pesquisar direto na internet, HostGator, vocês não vão ter esse desconto que eu tô mostrando aqui, tá? Então, fiquem atentos a isso. Primeira coisa, vocês vão entrar aqui no link que eu disponibilizei e vocês vão fazer a contratação do plano, tá? Tem um plano Start, plano P, plano M e o plano Turbo. Eu não recomendo o plano Start, tá? Eu acho que ele não vale a pena, muito pouco espaço. E você tá falando de uma estrutura de vendas que vai rodar tráfego e vai receber ali usuários, tá? Eu recomendo o plano P, tá? Ele aqui tá 372, mas é por 3 anos, tá? Por um ano fica ainda mais barato. A gente tem, assim, mais barato para você pagar de uma vez. Obviamente, se você for ver a longo prazo, faz mais sentido de 3 anos. Tem o plano M, que eu recomendo muito, e o plano Turbo. Mas, se você está começando agora e não quer fazer um investimento muito alto, o plano P já é o suficiente, tá? Eu vou, inclusive, simular aqui a contratação clicando em começar agora. E a gente vai vir aqui a contratação de um mês, de 6 meses, que eu não vou recomendar para vocês, tá? Porque você tem que ficar renovando todo mês ou 6 meses. E pelo valor, na minha opinião, não vale a pena, tá? Eu recomendo que você contrate por um ano. Além disso, se você contratar a de um mês e a de 6 meses, você vai ter que comprar o domínio, tá? Você só ganha domínio grátis no plano de um ano. Então, no final das contas, acaba ficando mais econômico para você, tá? Eu recomendo o plano de um ano, mas se você vê que faz sentido o investimento de 3 anos, podem fazer, tá? Porque acaba saindo em conta também. Você vai pagar 144,48. Isso no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Costuma variar esses valores. Você vai continuar para o carrinho. E aqui no carrinho, essa página aqui você não precisa adicionar nada disso, tá? Você vai continuar para identificação. Você vai criar a sua conta, tá? Se é que você já não tem conta na HostGator, eu tô supondo que não, tá? Você pode continuar com o Google ou criar sua conta. Eu já tenho conta, então eu não vou prosseguir com isso aqui, tá? Isso é bem simples. Vocês vão criar a conta. Depois de criar a conta, vocês vão para a página de pagamento. E eu recomendo que vocês façam o pagamento ou no Pix ou no cartão de crédito para liberar de forma automática, porque aí vocês não vão ter que esperar. Se vocês fizerem o pagamento no boleto, vocês vão ter que esperar a liberação, que geralmente é de 3 dias, tá? Então demora um pouco. Então, se você fizer o pagamento no Pix ou no cartão de crédito, que é o que eu recomendo, você já consegue adquirir a sua hospedagem, o seu domínio e já seguir aqui com o treinamento comigo sem perder muito tempo, tá bom? Tendo adquirido a hospedagem e o domínio, a gente vai instalar e configurar o WordPress, tá? Tendo feito a aquisição do domínio e da hospedagem, você precisa de mais uma plataforma, tá? Que é o WordPress, só que o WordPress ele é 100% gratuito, tá? Então não precisa se preocupar. O que você precisa fazer é a instalação no seu domínio, tá? E eu vou mostrar isso na prática para vocês. O que é o WordPress? O WordPress, em resumo, ele é o sistema de gerenciamento de conteúdo, tá? Inicialmente ele foi feito para blogs, mas graças à vasta biblioteca de plugins, várias funcionalidades que você já vai entender comigo aqui
no decorrer desse treinamento, você consegue ali adquirir, você consegue ter um site ali de qualquer tipo de funcionalidade. Por exemplo, a gente já desenvolveu para clientes nossos aqui sites para imobiliárias, lojas virtuais, landing pages como é esse caso, landing pages de infoprodutos, de produtos físicos, sites institucionais para negócios. Então você consegue ter uma gama de estrutura ali através do WordPress, tá? Você vai precisar instalar e você vai precisar fazer a configuração básica, tá? Tendo adquirido a sua hospedagem na HostGator, você vai receber um e-mail, tá? Sem falha, depois que você efetuar o pagamento, e você vai precisar logar, tá? No seu e-mail de aquisição de compra vai vir todos os detalhes e o link de acesso ao seu painel administrativo, que é esse aqui, tá? Que é o clientes.hostgate.com.br ou financeiro.hostgate.com.br. Vai estar um desses dois links. Vai colocar o seu e-mail e a sua senha, vai logar, você vai cair nesse painel, tá? Não tem muito segredo, se você acabou de adquirir o seu domínio e a sua hospedagem junto comigo, você já pode seguir aqui, a partir desse treinamento para configurar e instalar o WordPress. Se você já tinha a hospedagem e só comprou o domínio, você precisa vir aqui em domínios, tá? E você precisa configurar seu domínio e apontar para sua hospedagem, ok? Mas aqui eu vou seguir com quem adquiriu o domínio e hospedagem juntamente aqui comigo no tutorial. Se você tiver comprado só o domínio e já tinha a hospedagem da HostGator, aqui no canal tem um vídeo que eu ensino como configurar o domínio, tá? Se você adquiriu agora, fazendo exatamente esse mesmo passo a passo que eu fiz aqui, comprou tanto hospedagem quanto domínio, automaticamente seu domínio já vem configurado no seu plano. Então você não precisa se preocupar com isso, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão vir em sites aqui na lateral e aqui ó, em gerenciar o seu site, vai ter só um domínio, porque vocês provavelmente é uma conta nova. Aqui eu tenho eu tenho 100 domínios aqui, eu tenho 100 sites, tanto sites meus quanto sites de clientes, tá? Vocês vão vir aqui, ó, presta muita atenção, plano M, vão vir em cPanel. Tendo clicado em cPanel, ele vai abrir esse painel, tá? Não se preocupa com isso aqui, até porque você vai só entrar em um único local aqui, tá? Tem várias funções aqui que você não precisa ser expert em programação e web desenvolvimento para conseguir ter seu site. A única coisa que você precisa fazer aqui, ó, lembra que a gente vai instalar o WordPress. Aqui nessa barrinha de pesquisa você vai digitar WordPress, ou então você vai vir deslizar em ferramentas, o WordPress também vai estar aqui, ou ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar em um desses três locais. Se você não vê ele aqui na sua barra lateral, que eu acho difícil, não se preocupa, tá? Você pode vir aqui pesquisar por WordPress, do jeito que está escrito aqui, ou pode vir aqui em ferramentas que você vai encontrar também. Como ele já está aqui, eu vou clicar aqui no atalho e ele já vai abrir pra gente o WordPress. Aqui, quando você entrar, você não vai ter nenhum domínio. Aqui eu tenho vários domínios, como eu mencionei, eu tenho vários sites, tá? Vocês não vão ter nenhum porque a conta de vocês é nova. Vocês vão vir instalar. Tendo clicado em instalar, o que que vocês vão fazer? Aqui, ó, vocês vão selecionar o domínio que vocês querem instalar o WordPress, ou seja, o domínio que vocês acabaram de adquirir. Eu não comprei um domínio, então eu vou usar um domínio que eu já tenho aqui dentro da minha estrutura. Vocês vão basicamente procurar o domínio de vocês aqui, tá? Tendo selecionado o domínio, vocês vão vir aqui embaixo, vão desmarcar esse aqui, tá? Não precisa de nenhum desses plugins. Vão desmarcar esse aqui também. Não precisa marcar nada disso aqui, tá? Senão vai poluir seu WordPress de forma à toa. Aqui vocês vão colocar uma senha, tá? Eu vou colocar uma senha aleatória aqui. Deixa eu ocultar aqui e fazer uma nova senha, só por segurança. Vocês colocam a senha de vocês e aqui vocês colocam o e-mail de acesso, tá? O e-mail administrativo de vocês, ok? E o nome de usuário vocês podem deixar de mim, mas eu recomendo que vocês mudem esse nome aqui, tá? Você só tem que salvar esses dados aqui, ok? Aqui, nome do site, eu vou colocar estrutura, eu vou colocar landing page de encapsulado, porque isso aqui é só um treinamento, tá? Aqui você, por exemplo, colocaria o nome da empresa de vocês ou do produto e aqui uma descrição curta, tá? Aqui no meu caso eu não vou colocar nada porque essa landing page, essa empresa esse produto é fictício, ok? Certifique-se que você escolheu o domínio correto, tá? Vão lá embaixo e clicam em instalar. Perfeito. Tendo instalado o WordPress no seu domínio, o
que vai acontecer? Você tem duas formas de acessar o seu site agora, o seu painel administrativo. Primeiro, vocês podem simplesmente vir aqui e clicar em cima, tá? Ou então, para você acessar o link administrativo, tá? Não é o link público, porque esse aqui é o link do seu usuário, tá? É o link que você anunciaria, por exemplo, rodaria campanha. E esse link aqui é para acessar o painel administrativo. Vocês podem copiar esse link, tá? Colar no Google de vocês. Aqui eu já loguei direto, mas é porque eu estava com o cPanel aberto, tá? Se vocês não tivessem com o cPanel aberto, que é essa estrutura, vocês teriam que colocar a senha de acesso, que é essa que vocês acabaram de criar. Pois bem, a gente já está aqui no nosso painel administrativo do WordPress, vou até arrastar ele para cá. A gente vai voltar aqui no nosso mapa mental. Agora a gente vai fazer as configurações básicas do nosso site. Quais são as configurações básicas? Praticamente eu vou vir aqui no painel administrativo, tá? Aqui na lateral a gente tem as funcionalidades do nosso painel administrativo. A gente vai vir aqui em configurações. Aqui em configurações eu poderia trocar o título, tá? Mas aqui eu já havia colocado na hora que eu instalei. Eu posso colocar um ícone do site aqui. O ícone basicamente é o ícone que fica aqui em cima no navegador, tá? Tá vendo que tem do lado das minhas abas aqui vários ícones? A gente consegue colocar um ícone aqui, eu recomendo que vocês coloquem a logo de vocês. Aqui no meu caso eu não vou colocar, tá? Mas vocês conseguiriam colocar aqui. O formato da data, eu vou colocar o padrão brasileiro, tá? Que é esse aqui, que é dia, mês e ano. E o formato do horário eu vou deixar assim mesmo personalizado. Vou salvar. Eu vou vir em escrita. Aqui eu não vou marcar nada, tá? Em leitura, eu vou colocar uma página estática, mas primeiro eu tenho que criar essa página, a gente vai voltar aqui daqui a pouco. Em discussões, aqui eu não vou mexer em nada, tá? Em mídia, eu também não vou mexer em nada. Em links permanentes, aqui sim eu vou mexer, tá? Ao invés de dia e nome, para não ficar uma URL feia, que é a URL aqui em cima, eu vou colocar o nome do post, tá? Vou salvar alterações. E pronto, tá? Tendo salvo alterações, a gente vai instalar o nosso tema, tá? O que é um tema? Tema nada mais é, quando a gente vem aqui e acessa o link do nosso site público, ele tá assim, tá? Em branco, com vários dizeres do tema. Obviamente, a gente vai deixar a estrutura 100% igual ao que eu mostrei aqui no início, personalizando, tá? Mas para isso, a gente precisa instalar o tema, que é basicamente o quadro da nossa, a moldura da nossa pintura, tá? Então a gente vai instalar um tema que se chama Hello Elementos, tá? A gente vai vir aqui em aparência, aqui na lateral, aparência, temas. Eu vou vir adicionar tema. Eu vou pesquisar. Você pode digitar aqui Hello Elementor, mas ele já vai aparecer aqui logo de cara, porque ele é um dos temas mais utilizados no WordPress, tá? A gente vai instalar. Tendo instalado, a gente vai ativar. Com ele ativo, vocês vão excluir os outros, tá? Não tem necessidade. Como é que vocês excluem? Vocês clicam em cima dele e vem aqui excluir, tá? Porque como a gente já tem o tema padrão, que é o Hello, que é o que a gente vai utilizar, esses outros temas que estão aqui, que são padrão do WordPress, eles é meio que inútil e só fica aqui ocupando espaço. Então eu recomendo que vocês apaguem para deixar seu WordPress o máximo possível otimizado. Entendido? Tendo feito isso, quando a gente acessar aqui a nossa homepage, vou até atualizar, ó, o nosso tema vai mudar, que é um tema com menos informação ainda. A gente ainda consegue ocultar esses títulos e essas informações aqui, deixar tudo branco e ir personalizando a nossa estrutura, tá bom? Agora a gente vai voltar aqui no nosso mapa mental. A gente já instalou o tema, a gente vai instalar os plugins, tá? Que é basicamente o Elementor e o Elementor Pro, tá? O que são plugins? Para você que caiu aqui de paraquedas, é o primeiro contato com o WordPress. Como eu mencionei com vocês, o WordPress inicialmente ele foi feito para blogs, para sites ali de conteúdos, artigos e afins. Mas graças a bibliotecas de plugins, a gente consegue adicionar centenas de funcionalidades. Uma delas, que é o que a gente vai utilizar aqui, é um plugin de construtor de página. Ou seja, a gente consegue criar um layout, uma estrutura visual extremamente responsiva, elegante, conversiva, sem precisar utilizar uma linha de programação e sem você ter muito conhecimento em web desenvolvimento, tá? Só com o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, você já consegue deixar 100% igual a minha estrutura, ok? Então, plugins nada mais são do que, imagine o seu celular, tá? Seu celular tem vários aplicativos. Cada aplicativo tem uma funcionalidade específica. A calculadora, o Facebook, o Instagram, o YouTube. Os plugins são as mesmas coisas, tá? Quando a gente vem aqui adicionar um novo plugin, a gente se depara com uma biblioteca com milhares de plugins, tá? E cada plugin uma funcionalidade específica.
Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o Elementor, que é um plugin, como eu mencionei, de construtor, que permite ali a gente montar a nossa estrutura visual do nosso projeto. A gente vai instalar o Elementor. Tendo instalado, a gente vai ativar. Como ele é ativo, ele vai levar para configuração guiada, mas vocês podem simplesmente vir aqui nesse xizinho aqui em cima e fechar, tá? Porque não tem necessidade de mexer nisso aqui. A gente vai precisar de um outro plugin, que é um plugin pago, tá? É a versão paga do Elementor Pro, tá? Que a gente tem a versão gratuita dele e a versão paga. Pra gente fazer a nossa estrutura, a gente vai precisar do Elementor completo, tá? Acabei voltando a página aqui, só retornar. Pronto. Para você adquirir o Elementor Pro, você tem que comprar ele, tá? Você pode comprar na loja oficial do Elementor, tá? Que infelizmente acaba sendo um investimento um pouco fora de mão porque ele é em dólar, tá? Mas aqui no nosso canal a gente adquire pacotes de agência, né, da Elementor Pro oficial, repassa para os nossos clientes e também revende para os nossos inscritos aqui no canal, tá? Então vou deixar na descrição o link da nossa loja oficial, onde a gente vende ali por um valor bem mais acessível a licença do Elementor, tá? E a gente também instala ele na sua estrutura, tá? Então é só você adquirir aí o elemento e entrar em contato conosco, tá? Eu vou adicionar aqui o plugin. Eu vou vir aqui em enviar arquivo. Se você comprou conosco, a gente faz isso para você, tá? Então é só você entrar em contato. Se você comprou na Elementor direto, você tem que vir aqui em enviar plugin e instalar, ok? Bem simples. Eu vou enviar o plugin aqui e já volto com vocês. Perfeito. Com o plugin da Elementor Pro instalado, agora a gente vai para a nossa última configuração aqui, que é definições e página inicial, antes de iniciar a nossa fase 2 aqui do projeto, tá? Basicamente, eu vou vir aqui em páginas. Eu vou criar a nossa página início, tá? Eu vou adicionar ela aqui. Vou digitar aqui o nome dela, tá? Início ou home. Geralmente se utiliza home, mas como em português eu vou... como é um site para o Brasil, eu vou colocar em português. Vocês vão publicar ela. Vocês vão voltar no painel administrativo, clicando aqui em cima. Vocês vão vir aqui em configurações, leitura. E aqui, ó, a gente vai configurar a nossa página inicial, tá? A gente vai colocar aqui a página inicial, a que a gente acabou de criar, início, tá? Vou salvar alterações. Por quê, Kainan? Na medida que você for utilizando o seu link na bio do Instagram, em alguma rede social ou nos anúncios, a pessoa, ao clicar na sua URL, ele vai ser direcionado para essa página, tá? Que é essa página inicial do nosso site, ok? Tendo feito isso, agora a gente vai para a nossa fase 2 do nosso projeto, que é a criação e personalização da nossa página. Bom, e para a gente criar a nossa página, primeiramente eu vou acessar aqui o link do Figma, tá? A gente vai desenvolver esse layout que vocês vão ver aqui agora e viram no início desse vídeo, tá? Eu vou usar esse aqui como um mapa mental para que a gente possa desenvolver literalmente essa estrutura, tá? Aqui na Essential Media, sempre que a gente cria um projeto, principalmente para os nossos clientes, a gente primeiro pega ali, faz um briefing do projeto, entende sobre o negócio e monta visualmente uma estrutura de vendas dentro do Figma para que o cliente possa aprovar a estrutura antes mesmo de ser desenvolvida, o que acaba ali poupando tanto tempo da nossa parte quanto tempo para ele consegue ali ver como é que o site vai ficar no final das contas. Aqui é uma empresa fictícia, tá? Um produto fictício, ele não existe. Essa identidade também não existe, a gente criou especificamente para esse treinamento, tá? A gente vai utilizar isso aqui como molde para a gente conseguir criar a nossa estrutura, tá? Eu vou só logar nesse aparelho aqui, nesse Figma, para ficar mais fácil para a gente ver as informações. Vocês não precisam ter acesso a isso aqui, tá? Vocês vão ver isso aqui na medida do treinamento, mas eu vou mostrar passo a passo como ir construindo, vocês vão seguindo ali o meu mouse e as informações que eu for passando, tá? Então, perfeito. Agora com o Figma aqui aberto, a gente vai entrar aqui no nosso painel administrativo do WordPress, tá? A gente vai vir em páginas, todas as páginas, e a gente vai vir aqui, ó, em início, a página que a gente criou, a gente vai clicar em editar. Tendo ela aberta, a gente vai clicar em editar com o elemento.
Aqui com o elemento aberto, tá? Se é a primeira vez que vocês estão vendo isso aqui, não precisa esquentar a cabeça, não se preocupem, porque vocês vão ver passo a passo, que é bem simples de se mexer, tá? A primeira coisa, assim, o básico que você precisa compreender, tá até também para não ficar perdido, é que o elemento ele trabalha com containers, tá? Seções, flexbox ou grade, a gente utiliza flexbox na maior parte do tempo, tá? E ele trabalha com widgets, tá? Widget de título, de imagem, editor de texto, várias informações que vocês vão conseguir construir na medida desse tutorial. Outra coisa importante, tá? Na verdade, duas. A primeira delas, eu vou ensinar vocês, como eu mencionei, a desenvolver essa exata estrutura, tá? Por mais que você tenha o seu produto, a sua identidade visual, as cores, as informações textuais, eu recomendo que você faça exatamente como eu estou fazendo, tá? E quando eu falo exatamente, não é só visualmente, tá? As informações e as cores e as imagens. Você vai ter acesso no material complementar desse treinamento a todas as imagens que eu estou utilizando nesse projeto para que você possa replicar com exatidão e depois trocar para suas informações, tá? Vai estar na descrição desse vídeo o link de compra desse template. E você vai clicar nele, você vai para a página de vendas desse template, só que o material complementar é gratuito, tá? Vocês vão entrar na página de compra do template, vocês vão deslizar um pouco para baixo e vocês vão ver lá um botão escrito material complementar, gratuito. Vocês vão baixar o material, tá? E a segunda informação é que esse template ele tá à venda, tá? Por R$57, tá? Um valor aí que a gente colocou bem pequeno para você simplesmente comprar esse site já pronto. Você só vai entrar e colocar suas informações e poupar seu tempo se você estiver com pressa, tá? Então, a gente vai deixar essa opção aí também para você. Mas, se você quer literalmente aprender, fazer aqui 100% do zero conosco, segue aí no treinamento que eu vou te mostrar passo a passo, tá? Então, voltando aqui para o nosso painel administrativo, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nessa engrenagem, aqui na parte superior, tá? A gente vai vir em configurações da página. A gente vai ocultar o título, tá? A gente não quer o título. E a gente no layout da página vai colocar a tela do elemento para subir isso aqui, tá? A gente vai publicar e tá vendo esse olho aqui de pré-visualizar? A gente consegue visualizar como é que o site está ficando na visão do usuário. O site está totalmente em branco, até aqueles dizeres sumiram porque a gente ocultou o título e colocou a tela do elemento. E agora a gente vai criar aqui a nossa estrutura, tá? Novamente, isso aqui é a moldura e o quadro. Agora a gente vai pintá-lo para deixá-lo personalizado. Voltando aqui no painel administrativo, antes da gente construir a nossa primeira seção, a gente vai fazer alguns atalhos, que é o quê? Colocar as cores padrão do nosso site, porque aí a gente não vai ter que ficar digitando toda hora as cores, tá? Então eu vou copiar aqui, por exemplo, essa cor. Eu vou voltar aqui no nosso painel administrativo, tá? Eu vou vir aqui em configuração. A gente vai vir aqui, né, perdão, nessas informações aqui, ó. Essa logo do elemento, com esses 3 pontos preto. A gente vai vir em configurações do site. E aqui em configurações do site a gente vai colocar cores globais. Por padrão vem essas cores, só que essas não são as cores do nosso projeto. Então a gente vai colocar aqui a nossa cor verde. Eu vou vir aqui pegar a nossa outra cor, tá? Secundário, eu vou colocar essa cor aqui. Em texto, deixa eu ver qual que é a cor. Eu vou colocar essa outra cor aqui, tá? Na verdade, texto eu vou deixar preto. Em realce, eu vou colocar a nossa terceira cor. E eu vou adicionar uma nova cor, tá? Que vai ser esse cinza aqui que vocês estão vendo. Vou copiar ele, voltar aqui no elemento e vou colar ele aqui, tá? Vou salvar alterações e pronto. Quando a gente volta aqui, a gente também pode setar as fontes do nosso site, mas eu não vou fazer isso por aqui, tá? Esse aí eu vou fazer sem problema na nossa quando a gente estiver criando as sessões. Então eu vou clicar nesse X aqui, tá? Eu vou salvar e sair. E a gente voltou aqui pro painel do elemento normal, tá? Então a primeira seção que a gente vai construir é essa daqui, tá? A gente primeiro vai construir essa seção que a gente está vendo aqui. Pra gente fazer ela, a gente vai adicionar... Primeiro eu vou fechar esse aqui que tá me atrapalhando. A gente vai adicionar uma seção de Flexbox Container, setinha para baixo. Eu vou voltar aqui no Elementor, só para mim... Perdão, vou voltar aqui no Figma. A gente vai vir aqui no nosso layout, a gente vai deixar... A gente clica aqui nesses pontinhos aqui em cima, tá? É só vocês acompanhar meu mouse. A gente vai deixar encaixotado, mas a altura mínima eu vou colocar aqui uns... Deixa eu ver... Vou colocar 730, tá? Eu vou vir em avançado, por enquanto eu não vou marcar nada, tá? Mas eu vou voltar aqui no layout, eu vou deixar tudo centralizado. Aliás, peço perdão, tá? Eu vou desfazer essa seção aqui porque tem uma forma mais fácil ainda de a gente fazer.
Isso aqui é na prática, tá, pessoal? Nem vou cortar isso aqui para vocês, de fato, aprenderem em formatos diferentes, até para vocês, de fato, fixarem um conteúdo. Vou adicionar uma seção nova. Eu vou colocar uma seção, na verdade, de 2 containers, tá? Porque aí a gente consegue colocar tanta informação na direita quanto na esquerda. Eu vim aqui na nossa seção principal e eu vou colocar aqui, ó, na altura mínima, 330, como eu tinha feito no outro, tá? Eu vou vir aqui agora, ainda com a seção principal selecionada, eu vou colocar conteúdo no centro, porque eu quero que toda a informação que eu colocar venha para o centro, tá? Vou publicar. Com o site publicado, a gente vai voltar aqui nesse X de adicionar elemento, a gente vai adicionar um título, a gente vai voltar aqui, a gente vai adicionar um título, uma descrição, a gente vai voltar aqui no X, vai adicionar um editor de texto, e a gente vai adicionar um botão, tá? Primeiro a gente faz o wireframe, depois a gente estiliza, tá? E eu vou adicionar aqui em cima uma imagem, aqui em cima no caso do texto, tá? Aqui na nossa imagem eu vou adicionar a nossa logo, tá? Eu já enviei ela aqui para nossa biblioteca, a gente subir todas as imagens aqui, você novamente vai ter acesso a esse conteúdo, essas imagens aqui dentro do nosso Drive que eu já mencionei, está na página de vendas desse produto, tá? Aqui na resolução da imagem eu vou deixar completo. E aqui em estilo, na largura, eu vou deixar uns 45 e vou deixar ao início, tá? Vou deixar aqui marcado ao início. Vou vir aqui no layout, eu vou pegar esse texto aqui, tá? Do nosso título, vou substituir a informação aqui. Eu vou vir em estilo, eu vou colocar a cor preta, tá? Eu vou vir aqui tipografia, eu vou colocar, em vez de Roboto, eu vou colocar Monte Serrate. Eu vou voltar aqui no nosso Figma, vou copiar esse título, vou substituir essa informação que está aqui, vou colá-lo, e aqui no layout do botão eu vou colocar esse mesmo texto aqui, tá? No clique aqui eu vou clicar em cima do botão e vou colocar essas informações. Perfeito, agora a gente vai vir aqui e estilizar com as nossas cores, tá? Então, voltando aqui no nosso Figma, primeira coisa, eu vou pegar esse fundo aqui, esse cinza. Eu vou vir aqui, voltar aqui no nosso elemento, vou colocar o fundo aqui, vou vir em estilo, vou clicar aqui em clássico, em tipo de plano de fundo e vou colocar essa cor. E a gente vai vir em divisor de forma, tá? A gente vai colocar esse curva, na verdade vai ser no inferior, tá? Não vai ser no superior. Eu vou voltar aqui e vou desmarcar. A gente vai vir aqui, ó, inferior, e vou colocar aqui essa curva. Só que eu vou colocar inverter, tá? Vou marcar porque eu quero ela para baixo. Deixa eu ver. Aqui não ficou legal. O que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, tá? Deixa eu desmarcar aqui a curva. Na verdade, eu vou colocar em borda, porque eu acho que vai ficar bem melhor, tá? Eu vou desmarcar o raio da borda. Inferior, eu vou colocar 20. Vou colocar 220 aqui só para me enxergar, tá? Vou colocar 220. Agora que eu vi que eu tô mexendo aqui embaixo, eu vou colocar 40 de inferior e 40 de esquerda. Vou colocar 80 até eu ver que ficou legal, tá? Não ficou legal, deixa eu ver aqui no Figma. Eu vou colocar 120. Deixa eu desfazer aqui. Eu vou deixar 120 por enquanto, tá? Vou publicar. Perfeito. Agora a gente vai voltar aqui no nosso botão. Eu vou vir em estilo. Eu vou colocar aqui o cinza de plano de fundo, tá? Conforme tá aqui no nosso layout. Deixa eu ver qual fonte eu tô usando aqui. Eu tô usando Monster Ra. Eu vou vir em tipografia. Em vez de Roboto, eu vou colocar aqui Monte Serrate. Vou colocar 600 para ficar bem destacado. Em raio da borda eu vou colocar 10 para ficar arredondado em vez de quadrado. E preenchimento eu vou colocar 10. Na verdade eu vou desmarcar aqui os valores. Eu vou colocar 20 superior. Vou colocar 15, 20 ficou exagerado. Superior e 20 inferior, tá? Vou publicar. Vou voltar aqui no nosso layout Figma, eu vou colocar essa imagem aqui e vou fazer essa parte superior, tá? Do frete grátis. Então tá, eu vou pegar um widget de imagem, vou arrastar ele para cá,
Vou adicionar a nossa imagem, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver qual que é essa maior aqui. Deixa eu me certificar aqui no Figma. Essa primeira aqui, na verdade. Vou selecionar ela. Vou deixar a resolução da imagem completo. Vou vir em estilo e vou diminuir esse tamanho dela. Vou deixar 82, tá? E vou publicar. Agora a gente vai vir aqui, ó, na nossa seção principal, setinha de mais, a gente vai adicionar uma seção superior, tá? De setinha para baixo. A gente vai colocar um estilo de fundo. Deixa eu ver qual que foi o fundo que eu usei. Foi o nosso verde. Eu já vou copiar esse texto aqui. Eu vou vir aqui na seção que a gente adicionou, tipo de plano de fundo, eu vou colocar clássico e vou selecionar aqui o nosso verde. Eu vou colocar um título aqui em cima, tá? Vou selecionar aqui arrastar. Eu vou vir nesse título e vou substituir a informação. Eu vou vir aqui no estilo, vou deixar centralizado e a cor eu vou deixar branco, tá? Eu vou vir aqui selecionar a cor branco. E eu vou diminuir drasticamente esse tamanho de texto, porque ele está grande, tá? A espessura eu vou deixar desse tamanho. Então, eu vou deixar 22. Aqui não vai ser Roboto, tá? Vai ser Monte Serra, que é a fonte que a gente está utilizando. Só esse tamanho que eu vou deixar 20. Pronto. E vou publicar. Perfeito. Com isso, a nossa primeira seção do site ela já está pronta, tá? Agora a gente vai adicionar a nossa segunda seção, que são essas informações que estão aqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar uma seção de setinha pro lado, tá? A gente vai vir aqui e adicionar um container dentro dela. Esse container, a gente vai clicar em cima dele. A gente vai deixar aqui linha horizontal, porque a gente quer que o conteúdo fique em linha, tá? A gente vai desmarcar esses valores aqui eu vou colocar 10, em coluna eu vou colocar 10 por enquanto. Em estilo de conteúdo, eu vou marcar aqui a cor verde. Perfeito. Deixa eu voltar aqui no nosso layout no Figma e a gente vai utilizar um widget chamado contador. Vou digitar aqui, vou arrastar ele e jogar ele aqui dentro, tá? Aqui no nosso contador, a gente vai colocar primeiro essa informação de 600, tá? Aqui em prefixo, a gente vai colocar 6.000 aqui, perdão. Prefixo, que é o que vem antes, a gente vai colocar mais. Deixa eu colocar aqui mais. E número inicial eu vou colocar 10, tá? Por enquanto a gente não está enxergando porque tá verde. A gente vai vir aqui no estilo. Em número a gente vai colocar uma cor branca. Em título a gente vai colocar uma cor branca, tá? Primeira coisa, a gente vai vir em número, tipografia. A gente vai colocar Monte Serra. A gente vai colocar aqui um tamanho 16. Na verdade ficou muito pequeno. Vou colocar um tamanho 28. A gente vai vir em título, tipografia. A gente vai colocar aqui Poppins. E a gente vai colocar aqui o tamanho 16. Pronto. A gente vai voltar aqui em conteúdo e a gente vai substituir o conteúdo que está lá. Aqui eu coloquei Loren Y. É só vir aqui em título e colar, tá? Eu vou duplicar. Na verdade, eu vou vir aqui em estilo ainda, número. Eu vou aumentar um pouco essa fonte. Eu vou deixar um 32. Em título, eu vou deixar uns 19. Perfeito. Eu vou duplicar isso aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Duplicar. Duplicar. A gente vai voltar aqui no nosso container interno avançado. Deixa eu ver aqui no nosso layout do Figma. A gente vai vir aqui em preenchimento. A gente vai mudar de pixel para EM, tá? E a gente vai colocar aqui a gente vai deixar tudo marcado e vai colocar 2, tá? Para ficar assim encaixado. Aqui no layout, a gente vai vir justificar conteúdo, a gente vai colocar espaço entre, porque eu quero que fique assim, tá? Entre o conteúdo em si. Aí aqui a gente vai só trocar as informações de acordo aí com as informações de vocês, tá? Aqui eu vou colocar 70. Nesse terceiro eu vou colocar 500. Nesse quarto eu vou colocar 27. E aqui vocês vão colocar as informações de vocês, tá? Eu vou vir aqui no container agora, eu vou vir em avançado. Eu vou desmarcar os valores aqui na margem, vou colocar uma margem superior negativa de 54.
Perfeito. Eu vou voltar aqui no nosso container da seção de cima. Eu vou vir aqui em borda e eu vou colocar 220. Ainda não ficou legal. Eu vou desmarcar essa borda, tá? Senão vai ficar esquisito. Eu tô realmente achando que tá ficando feio. Eu vou vir em divisor de forma inferior. Agora a gente pode fazer a curva, tá? Porque agora, como a gente tem a seção de baixo, eu consigo me localizar. Eu vou deixar invertido, tá? E a altura, vocês vão vir aqui em altura e vão marcar esses valores. Largura, eu vou deixar 100%, só a altura eu vou diminuir um pouco. Deixa eu ver aqui a seção. E pronto, tá? A gente já tem aqui a primeira e a segunda seção do nosso site pronto. Eu vou publicar. Vou voltar aqui no Figma, a gente vai fazer essa seção aqui de baixo agora, tá? Que vai ser esse título. Eu vou copiar essa seção. Vou voltar aqui na seção de baixo. Eu vou colocar uma seção de setinha para baixo. Eu vou vir em avançado. Preenchimento, eu vou desmarcar os valores. Eu vou colocar EM, tá? Superior, eu vou colocar 4. Inferior, eu vou colocar 4 também. Na verdade, eu acho que eu vou colocar até um pouco mais. Eu vou colocar um 6 superior e um 6 inferior, só para seguir o padrão do Figma. Perfeito. Tendo feito isso, eu vou simplesmente copiar esse título aqui de cima e colar ele aqui embaixo, porque ele já está pré-configurado. Só vou vir aqui em estilo, vou centralizar, vou copiar novamente o título daqui, vou vir aqui em conteúdo e eu vou colar. Para a gente fazer a nossa seção de baixo, que são essas informações de cards, eu vou vir aqui nesse ícone de mais, adicionar elemento, eu vou pegar uma grade. E nessa grade, eu vou colocar 4 colunas de uma linha. Perfeito. Tendo feito isso, eu vou pegar um container interno, vou arrastar ele para cá. Eu vou vir aqui e vou colocar no estilo tipo de plano de fundo clássico. Eu vou colocar nossa cor marrom. E embaixo eu vou colocar também o marrom. E nessa de cima eu vou dar uma leve clareada nele. Eu vou colocar uma cor aqui mais clara nele. Perfeito. Só para dar um contraste. E na localização eu vou deixar 36, tá bom? Eu vou pegar uma imagem agora, eu vou arrastar. Eu vou pegar um título e eu vou pegar um parágrafo, tá? Primeiro a gente faz o layout, depois a gente estiliza. Vou pegar aqui o editor de texto. Perfeito. Aqui eu vou colocar a nossa imagem do produto, conforme está lá. Aqui eu vou pegar... Deixa eu ver qual que eu vou usar aqui. Eu vou usar essa daqui, tá? Mas tanto faz, que eu acho que é até a mesma coisa. Aqui eu vou em completo. Em estilo, largura, eu vou deixar bem menor, tá? Não quero isso aqui tão grande. Até porque a gente vai deixar ela com a margem negativa, tá? Eu vou pegar esse título que está aqui. Vou voltar aqui no nosso elemento, vou trocar a informação. Vou vir em estilo, vou trocar a cor para branco. Vou vir em tipografia, eu vou deixar Monte Serra. Vou deixar o tamanho 16. Vou deixar centralizado. Na verdade, eu vou deixar o tamanho 18. Deixar centralizado, tá? Vou vir aqui no parágrafo, estilo. Vou centralizar também e vou colocar a cor branca. O texto é Lorem Y, então eu não vou nem perder tempo trocando aqui não, tá? Nessa imagem, eu vou vir aqui ó, em avançado. Eu vou clicar em cima da imagem, tá? Margem eu vou desvincular os valores. Superior eu vou colocar negativo. Eu vou deixar negativo aqui até eu ver que ficou numa posição ali que a que eu desejo. E vai ser 99, tá? Deixa eu ver aqui tudo, vai ser 99 mesmo. Vou voltar aqui no nosso Figma. Eu só vou voltar aqui no container e eu vou deixar em avançado. Vou colocar aqui EM e vou deixar um espaço de direita. Deixa eu ver, 1, esquerda de 1, inferior de 1 também. Isso, vai ser 1. Perfeito. Tendo feito isso, a gente vai duplicar o container 4 vezes. 3 vezes, na verdade, né? Porque a gente já tem 1. Duplicar. Aqui no nosso título, para não ficar embaixo, a gente vai vir no título, tá?
A gente vai vir aqui em avançado, margem eu vou colocar aqui M, inferior eu vou colocar um 6. Perfeito, agora está organizado. E aí a gente vai trocar as informações de acordo com os textos que estão aqui, tá? Eu vou trocar aqui, eu acelero o metabolismo. Vou trocar aqui do terceiro. Vou trocar aqui do quarto. Perfeito. Mais uma sessão pronta, a gente vai publicar. A gente vai acompanhando aqui como é que tá ficando tudo alinhado, tá? A gente já tem aqui a nossa terceira sessão do site. Agora a gente vai fazer essa sessão de baixo, que também é bem simples, tá? Pra gente fazer ela, a gente vai adicionar uma seção de container. Setinha para baixo, não importa, tá? A gente vai adicionar um container interno. Esse container interno a gente vai colocar aqui sim, setinha para o lado. A gente vai vir em estilo, a gente vai vir em borda. A gente vai colocar um de borda, tá? E tipo de borda sólido, a gente vai colocar um também. E aqui a gente vai deixar preto. Deixa eu ver aqui. Vou clicar em outra coisa só para ver se deu borda. Deu. Vou voltar aqui no nosso layout. A única coisa que a gente vai fazer é que aqui tem um espaçamento muito longo. É porque a gente colocou 6 embaixo também. Vou voltar na seção. E aqui no inferior eu vou colocar só 1. Porque a gente, como a gente viu no Figma, a gente quer que fique tudo organizado. Outra coisa, a gente vai voltar aqui na nossa seção de container da grade. A gente vai vir em avançado e vai desmarcar o preenchimento, tá? Porque aí vai ficar na mesma linha também, ok? Agora a gente vai vir aqui no container de baixo, avançado. A gente vai vir aqui em EM e a gente vai colocar... a gente não vai colocar nada aqui, tá? Eu acho que porque a gente vai deixar centralizado, então não faz diferença. Eu vou pegar aqui um ícone de caixa de imagem. Deixa eu ver, essa aqui, ó, caixa de imagem. Basicamente, a gente vai colocar a nossa imagem aqui dentro, que é essa aqui. A gente vai colocar o nosso título. A gente não vai usar descrição nesse daqui, tá? Só título. Deixa eu pegar aqui o título, que vai ser esse aqui. Eu vou colar ele aqui. Só que aqui no ativo metabolismo, eu quero que naturalmente eu vou colocar um sinal de indo, traço BR, voltando, porque aí ele vai colocar o texto para baixo, tá? Eu vou vir em estilo, imagem, eu vou deixar deixa eu ver, uns 26, a altura eu não quero que fique tão... A altura eu não vou colocar nada, na verdade, vou deixar zerado. Em conteúdo, a gente vai colocar a cor preta. Em tipografia vai ser Montserrat. Pelo que eu vi aqui no Figma, não está tão destacado, tá? Então a gente vai colocar aqui um 400 de peso. E a gente vai colocar 16 de tamanho, tá? Tendo feito isso, a gente vai duplicá-lo. Deixa eu ver quantas vezes. 3 vezes. Vai duplicar ele 3 vezes. E vai substituir o conteúdo. Vem aqui no segundo, coloca aqui o conteúdo. Coloquei no lugar errado, aqui no título. A gente vem aqui, após níveis, faz traço de indo, traço BR, traço de voltando. Só para ficar dessa quebra de linha. E eu vou pegar aqui o último e vou colar ele aqui. No título. Que impede... Aqui para ficar tudo em 2 linhas, eu vou colocar aqui, tá? Faltou o traço de BR aqui. Perfeito. Agora a gente vai vir no container principal, layout, a gente vai deixar aqui espaço uniforme, tá? Para centralizar tudo. Avançado, a gente vai vir em preenchimento, não é margem, é preenchimento. Vai deixar aqui EM e vai colocar 2, tá? Para dar esse belo espaçamento aqui. E pronto, a gente já tem mais uma seção do site, agora a gente vai fazer essa seção aqui do nosso projeto. Então a gente vai adicionar aqui uma seção de... Na verdade, eu vou simplesmente copiar essa seção que já está aqui em cima, tá? Vou colar ela aqui embaixo, não tem necessidade de a gente fazer nada do zero aqui, porque essa seção já existe. A única coisa que eu vou fazer é excluir essa seção aqui de grade, tá? Eu vou excluir essas grades. Isso aqui facilita muito o nosso projeto, porque na medida que você vai desenvolvendo a estrutura, muitas das seções elas se repetem esteticamente. Não igual, tá? Mas elas se repetem ali em quesito de layout, título, enfim. Então a gente acaba otimizando nosso tempo
simplesmente copiando e colando, tá? Eu vou substituir aqui o título por esse. Só que aqui eu vou vir em avançado, em largura eu vou deixar personalizado. E essa largura eu vou deixar 49. Eu vou vir aqui no nosso container principal e vou deixar alinhamento dos itens ao centro. Eu vou pegar uma descrição aqui em cima. Vou pegar essa descrição daqui, ó. Colar aqui embaixo. Deixa eu ver qual que vai ser o texto. Vai ser esse texto aqui. Eu vou colar aqui essa informação. Eu só vou vir aqui no Figma, só para me ver o layout, a estrutura, eu vou vir em avançado, eu vou vir em largura, personalizado e vou deixar uns 40. O estilo eu vou deixar ao centro. Vou vir aqui no nosso título e eu vou tirar essa margem inferior aqui, tá? E vou publicar. Tendo feito isso, a gente vai fazer essa seção aqui de baixo, tá? Basicamente, a gente vai pegar uma seção de 2 colunas, tá? Na verdade, a gente vai pegar essa seção aqui, ó, de 2 colunas, mas que a segunda é mais espaçada. A gente vai colocar aqui o nosso fundo, que é a cor, é um contraste do verde, né? A gente vai vir em estilo, gradiente, aqui eu vou colocar o verde escuro, e aqui eu vou colocar o nosso verde claro. Localização, eu vou colocar 59, aqui em tipo eu vou deixar radial. Eu vou colocar centro à esquerda, isso, centro à esquerda. Deixa eu só me certificar aqui no layout, centro à esquerda. Localização aqui eu vou deixar 54. Agora a gente vai pegar aqui essa descrição. Na verdade a gente vai pegar esse título aqui para facilitar. Vou colar ele aqui, eu vou deixar ele 100% e vou deixar o estilo dele aqui no início. Vou substituir pela informação que está aqui. Vou trocar aqui no título o texto. Essa informação mesmo. Vou vir em estilo, cor, vou deixar branco. Tipografia, a gente vai deixar 400 e aqui no tamanho vai ser 22, tá? A gente vai voltar aqui no nosso layout, a gente vai deixar em avançado, a gente não vai deixar 100% não, a gente vai deixar uns 90, uns 69, tá? Eu vou pegar aqui novamente o Figma, vou pegar esse botão que está aqui em cima para facilitar. Vou colar ele aqui. E agora a gente vai pegar aqui essa seção de texto, tá? A gente vai copiar. Eu vou adicionar aqui um container aqui abaixo, tá? Um container com setinha de linha. E vou colar aqui dentro a nossa caixa de imagem e texto aqui, tá? A gente vai pegar essa informação que está aqui. Deixa eu só copiar aqui no Figma. Vou voltar aqui no nosso Elementor, vou substituir informação. Aqui eu vou colocar após esse campo indo -br voltando. Em estilo, eu vou colocar alinhamento no início e eu vou colocar aqui posição da imagem à esquerda, tá? Eu vou trocar aqui a imagem, eu vou vir em conteúdo, vou trocar a imagem, tá? Pela imagem que a gente está utilizando lá no nosso exemplo, esse carrinho aqui no caso. Perfeito. Agora no conteúdo é preto, mas a fonte é bem menor. A gente vai vir aqui no estilo. Esse espaço eu vou diminuir para 10. Imagem eu vou deixar a largura 18. Mas aqui, ó, eu tô achando o alinhamento desproporcional. Eu vou deixar ao meio, tá? No conteúdo eu vou vir em tipografia, vou diminuir para 14. Na verdade eu vou diminuir para 13, senão não vai dar para enxergar. Eu vou vir aqui no conteúdo ao passar o mouse, porque quando a gente passa o mouse ele fica verde. E não pode, porque senão não vai dar leitura. Vou deixar preto. Vou deixar branco, na verdade. Vou duplicar 2 vezes. E vou trocar os ícones. Pelos ícones que estão aqui no nosso Figma. Vai ser esse aqui. Deixa eu ver qual que é o ícone. Esse aqui. E aqui é esse ícone. Daqui. A gente vai voltar aqui no container, que está a nossa caixa de imagem, a gente vai vir avançado, e a gente não pode deixar a largura dele 100%, deixa eu ver aqui, a gente vai vir em layout,
A largura dele não vai ser 100%, porque senão vai ficar desproporcional, tá? A largura dele vai ser 68, tá? A gente vai vir em avançado, vai desmarcar a margem, vai desmarcar o preenchimento, tá? Agora a gente vai vir aqui no container principal, a gente vai vir em avançado. No preenchimento, a gente vai colocar aqui EM, e a gente vai colocar aqui uns 5, deixa eu ver. Não. A gente vai deixar 5, mas a gente vai desmarcar valores. Direita a gente não vai colocar, esquerda a gente não vai colocar, tá? A gente vai deixar zerado. Agora a gente vai adicionar aqui essa mesma imagem, eu vou só copiar ela e colar ela aqui dentro desse container. Vou vir em estilo, vou aumentar um pouco o tamanho dela, vou deixar 83 e vou aumentar a margem dela aqui, tá? Vou deixar a margem dela aqui até eu ver que ficou pronto. Vou deixar 202. Eu vou vir aqui no nosso título, na nossa descrição, vou vir em avançado, vou vir em margem, vou desmarcar e vou colocar, em vez de pixel, M e vou colocar inferior de 6. De 5, perdão. E pronto, mais uma seção do nosso site pronto. Eu só vou vir aqui no nosso layout. Vou vir aqui no fundo, no espaçamento de fundo aqui. E vou deixar apenas um, porque não é tão grande assim. Perfeito. Agora a gente tem mais uma seção do nosso site pronta. Eu vou publicar isso aqui. E a gente vai fazer agora as nossas próximas sessões do projeto. Perfeito, agora a gente vai para a próxima sessão e aqui ela vai fazer ela levemente diferente do que está aqui no Notion, tá? Só para não destoar do restante do layout. Aqui eu fiz ela passando pelas bordas, mas pensando melhor, é ideal que ela fique na mesma retura dos outros ícones para dar um contexto visual, tá? Então, para a gente fazer essa sessão, primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, e vou copiar essa seção aqui de cima do título. Deixa eu ver qual que eu... Vou copiar ela, tá? Vou colar ela aqui embaixo. Eu vou excluir essas imagens que estão aqui. Vou substituir as informações. Vou colocar aqui o título. Perfeito. Aqui eu vou tirar esse item daqui de texto, vou excluir também, vou vir aqui na caixinha. Primeira coisa, eu vou pegar esse cinza aqui. Deixa eu só pegar esse exato cinza que está aqui no Figma. Vou substituir a cor do plano de fundo. Estou usando esse código aqui para esse cinza, tá? E eu vou deixar aqui que é um clássico. Perfeito. Vou vir em avançado, eu vou colocar um superior também, tá? Eu vou vir em layout, vou colocar setinha linha horizontal. Eu vou pegar um item de imagem. Eu vou deixar completo. Deixa eu colocar aqui completo. Eu vou pegar aqui esse título, vou colar ele aqui. E vou pegar essa descrição e vou colar ela aqui também. Só que essa descrição eu vou deixar ela 100%, largura total. Vou vir aqui no container principal, vou vir aqui em envolver e colocar a setinha de envolver, tá? Essa imagem eu vou vir em avançado, eu vou deixar ela personalizado. Vou deixar 34. E esse título, vou vir em avançado, vou deixar a largura dele personalizado também. E eu vou deixar aqui uns 44, uns 53, tá? Vou voltar aqui no nosso layout. Vou pegar aqui esse... É um Lorem Y, né? Mas eu vou copiar e colar aqui embaixo também. No conteúdo. Eu vou vir em estilo, vou deixar no início e vou deixar a cor preta. Vou fazer a mesma coisa com o título aqui de cima. Vou deixar a cor preta. E no conteúdo eu vou escrever nome, tá? Que seria o nome do seu feedback. Vou vir no estilo e vou deixar no início também. Vou pegar aqui a imagem e vou substituir a nossa imagem pela foto aqui. Sem muito segredo, tá? Eu vou vir aqui no container. Eu vou vir em centro, porque eu quero que fique centralizado todo o conteúdo da mesma... Enfim, para dar uma localização melhor. Deixa eu ver aqui. Eu vou vir no container. Eu vou excluir os demais.
excluir, excluir, e vou duplicar esse daqui 4 vezes. Vocês podem ter mais, tá? Inclusive, isso aqui pode ser um carrossel. Eu optei por fazer assim para não ficar muito... para não destoar do restante do layout. Vou vir aqui em avançado, padrão, no título, tá? Vou vir em avançado, personalizado. E vou deixar aqui 41, vou vir na seção principal. E vou deixar tudo ao centro, para ficar centralizado aqui no nosso conteúdo. Vou voltar aqui no Figma. Eu vou só vir aqui, ó, na seção principal, em avançado, eu vou colocar um inferior de 4. Pronto. Vou publicar. Eu vou duplicar a seção de cima, tá? Para nossa próxima sessão. Eu vou pegar aqui esse conteúdo que está aqui, esse título. Deixa eu localizar ele aqui. Vou copiar esse título aqui do nosso Figma, eu vou substituir o conteúdo aqui. Vou copiar esse texto aqui de baixo e colar aqui em cima. Só que aqui no título, vou vir avançado, eu vou tirar o inferior, tá? Porque senão vai ficar desproporcional. Vou vir aqui no nosso parágrafo, vou deixar no centro. E em avançado, eu vou colocar ele personalizado e vou deixar 42. E aqui na margem, vou desmarcar, vou colocar de pixel para M e vou colocar aqui um inferior de 4. Perfeito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse container aqui da nossa seção para ficar igual essa, tá? Primeira coisa, eu vou tirar esse fundo, vou tirar essa cor de fundo, vou deixar branco, na verdade. Borda, eu vou colocar tipo da borda sólido, vou colocar aqui 1 e vou deixar preto. Em raio da borda eu vou deixar 20, porque é arredondado. Aqui eu vou vir no container e vou em layout, ao invés de linha horizontal eu vou deixar coluna vertical, porque eu quero que fique uma embaixo da outra. Eu vou substituir essa imagem pela imagem do nosso produto. Deixa eu pegar aqui uma imagem menor. Deixa eu ver aqui no Figma, qual que é que eu estou usando. Essa primeira é essa de 2. Vou colocar essa. Vou vir em estilo, largura, vou aumentar. Na verdade eu tenho que vir aqui em avançado. Em vez de personalizado, deixar padrão, porque eu quero 100%. Perfeito. Agora, esse título aqui, eu vou substituir por esse aqui, que é um lorem Y, mas aí vocês vão colocar o nome do combo de vocês. Aqui nesse parágrafo de baixo, eu vou deixar centralizado. Eu vou só substituir as informações. Vou colocar essa daqui. Perfeito. Eu vou excluir os demais. E vou deixar somente essa daqui. Eu vou pegar agora esse texto aqui da seção de baixo, vou pegar aqui um título, vou colocar aqui embaixo, vou substituir o conteúdo, vou vir aqui no nosso Figma, eu estou usando o tamanho da fonte 16, vou deixar padronizado. Vou só substituir a nossa cor primeiro e aqui na tipografia eu vou deixar 16. Agora eu vou vir na próxima seção que é do preço, vou copiar esse preço aqui, a gente está usando a tipografia 48. Eu vou duplicar esse título de baixo, vou substituir o conteúdo e aqui em estilo eu vou só trocar essa cor para preto e a tipografia eu vou colocar 48 para ficar padronizada. Vou publicar e vou colocar aqui agora nosso botão, que eu vou simplesmente copiar o botão. Na verdade aqui eu vou fazer um novo botão, tá? Vou adicionar um novo botão, vou vir aqui em elementos, botão. Vou colocar esse título que está aqui. Vou substituir aqui. Estilo, tipografia, eu vou colocar Monte Serra. Em peso, eu vou colocar 800. Em cor, eu vou colocar preto.
E vou aqui em tipo de plano de fundo, gradiente, e vou colocar aqui, ó, as nossas cores verdes, tá? Pra ficar igual tá lá. O raio da borda eu vou colocar 20 e eu vou vir em preenchimento e colocar, deixa eu ver, 15. Não, 25 fica grande, 15, perfeito, 15 ficou melhor. E vou publicar. Tendo publicado, o que eu vou fazer agora? Eu vou basicamente duplicar ele mais 2 vezes. Vou duplicar aqui e vou duplicar mais uma vez. Só que eu preciso vir na grade principal. Deixa eu vir aqui na seção de estrutura, tá? Que a gente precisa pegar a grade principal, essa aqui, ó. E em vez de 4, eu vou colocar 3, tá? Por conta do espaçamento. Aqui, ó, vocês viram que deu uma quebra brusca, né? Então a gente vai deixar tudo centralizado. Eu vou vir no parágrafo avançado, em vez de 100%, vou deixar personalizado. Eu vou deixar aqui uns 71. Vou copiar estilo e colar nos outros. Colar estilo. Colar estilo. Aqui nesse título, a mesma coisa. Eu vou deixar em padrão centralizado. Vou copiar e vou colar estilo nos demais. Perfeito. Vou substituir aqui as imagens. Aqui a imagem só de um. E aqui a imagem dos 3. Deixa eu pegar ela aqui agora. E pronto, eu só dei um corte aqui no vídeo para deixar as imagens tudo no mesmo tamanho para ter um padrão, tá? Agora a gente vai vir aqui nesse container, nesse segundo container, a gente vai vir avançado, a gente vai desmarcar os valores e superior, a gente vai colocar aqui, deixa eu colocar EM, tá? E a gente vai colocar uma margem negativa de -4. Aqui nesse título, nesse subtítulo de cima, eu vou colocar um inferior de 7. Pronto, porque ele levemente vai ficar acima dos demais, tá? Para dar um destaque nele. Outra coisa que a gente vai fazer para dar um efeito na página, a gente vai vir aqui em cada container em estilo, a gente vai vir em borda e vai colocar uma borda ao passar o mouse, tá? Porque aí quando passar o mouse, olha, a seção ela vai se sobrepor. A gente vai fazer isso em todos. Borda ao passar o mouse, só clica aqui, tá? E aí já vai ter a borda. Estilo, borda, ao passar o mouse, perdão, não é normal, é ao passar o mouse, sombra do texto. Perfeito. Mais uma seção do nosso site pronta, agora com um efeito aqui para dar um dinamismo na sua página. Então agora a gente vai para a próxima seção do site, que é essa seção aqui de baixo, que é uma seção até mais simples. A gente vai adicionar aqui uma seção nova, tá? De 2 colunas iguais, tá? No fundo, em estilo, a gente vai colocar gradiente. A gente vai colocar aqui nossa cor marrom. Vou colocar ele novamente, só que aqui eu vou dar uma leve clareada nele, tá? Em localização, eu vou colocar 87 e no ângulo eu vou colocar 160, tá? Em avançado, eu vou desmarcar os valores do preenchimento. Em PX, eu vou colocar M. Vou colocar superior de 3 e inferior de 3 também. Perdão, aqui eu coloquei esquerda. É inferior, tá? Perfeito. Eu vou colocar aqui uma imagem e vou publicar. Nessa imagem, eu vou substituir aqui pela nossa foto, que é essa aqui. E aqui do lado, a gente vai colocar agora essas seções, tá? Primeira coisa, eu vou copiar esse título que está aqui. Vou colocar ele aqui. Eu vou voltar aqui no nosso layout do Figma. Vou só pegar aqui o tamanho da fonte. Deixa eu vir em texto. Tamanho da fonte. Vou copiar esse texto. Vou vir em estilo, vou colocar aqui 38. Na verdade, até um pouco menos. Vou colocar aqui 24. Vou colocar a cor branca. Vou pegar aqui um container. Vou arrastar ele para cá.
Vou excluir esse que eu coloquei aqui, vou pegar um novo container e vou arrastar. Se ficar fora, você copia, vem aqui no outro container e cola ele, tá? Porque aí você exclui esse que você colocou, porque às vezes fica difícil para arrastar aqui no Elementor mesmo, tá? Eu vou voltar aqui no Figma, vou pegar essa cor que está aqui, é um branco. Eu vou vir em estilo, vou colocar a cor branca, só que é um branco mais transparente, pelo que eu vi. Esse aqui. Borda, eu vou deixar 20. Vou publicar, vou voltar aqui no Figma, eu vou vir avançado aqui no nosso container interno, tá? Vou desmarcar o preenchimento, os valores, vou colocar EM, vou colocar superior de 2 e inferior de 2. Perfeito. Agora a gente vai pegar esse texto que está aqui. Na verdade, eu vou copiar esse... Não, vou pegar um título novo mesmo, só para não perder aqui o que eu já copiei. Vou colar esse título aqui, vou vir em estilo, vou vir em tipografia, vou colocar tamanho 16, vou colocar 500, deixar médio, e cor eu vou deixar preto. Vou vir aqui no nosso container, vou colocar uma direita de 2 e uma esquerda de 2, perfeito. Vou pegar agora um parágrafo, vou copiar esse texto que está aqui, e vou colar ele aqui no na nossa seção de parágrafo. Vou dar um parágrafo aqui, perfeito. Vou vir avançado, superior, na verdade eu vou deixar... Não, vou deixar 2 mesmo. Vou duplicar. E vou substituir as informações no de baixo. Vou vir aqui, vou trocar o título. E vou trocar o texto. Perfeito. Só que eu vou vir aqui no container. Em vez de 2, eu vou colocar 1,2. Não, ficou grande ainda. 1,1. E no inferior eu vou colocar 1,1 também. Vou fazer o mesmo no de cima. Vou colocar 1,1. 1,1. Inferior 1,1. Perfeito, porque aí agora vai ficar tudo alinhado. A gente vai fazer a seção de baixo. E a seção de baixo, só deixa eu ver essa daqui de cima. Não dá pra simplesmente copiar ela, não. Eu vou pegar aqui um novo container, setinha para baixo. Vou vir avançado, vou desmarcar valores no preenchimento. Vou deixar EM. Vou colocar superior de 3 e inferior de 3. Na verdade, eu vou colocar superior de 4 e inferior de 4. Vou colocar um container interno. Nesse container interno, eu vim em estilo, em borda. Deixa eu ver se tem borda. Tem. Vou colocar aqui uma borda de 20. Tipo de borda, eu vou colocar sólido, vou colocar 1 e vou colocar a cor preta. Perfeito. Agora, a gente vai colocar aqui um padding. Tá? A gente vai tirar aqui os valores, vai deixar EM. A gente vai colocar aqui 1 superior. Na verdade, a gente vai colocar 3 superior e nada nos demais, tá? Vocês já vão entender o porquê. Só aqui na lateral que eu vou colocar direita de 3 e esquerda de 3. Perfeito. Vou vir no container. Vou adicionar mais um container dentro, tá? Vou colocar aqui nesse container principal em linha. Nesse container interno que eu adicionei, eu vou colocar 50% e vou duplicar ele. Perfeito. Agora a gente vai colocar aqui uma imagem nesse primeiro container e substituir pela nossa imagem, que é essa daqui. Eu só vou vir aqui nesse container da imagem, vou desmarcar os valores, porque eu quero que ela fique totalmente na imagem. Vou vir nessa imagem da moça, vou deixar ela aqui em resolução completa. Em estilo, eu vou deixar a largura em 51 por enquanto. Deixa eu vir aqui em conteúdo agora, eu vou copiar. Deixa eu ver o que eu posso copiar aqui para facilitar. Vou copiar esse título.
Vou colar ele aqui. Vou copiar esse parágrafo. Vou colar ele aqui. A gente já vai corrigir tudo, tá? Vou copiar esse botão e vou colar ele aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui nesse título, em avançado, tira essa margem inferior, tá? Deixa ele 100%, deixa o texto no início, faz o mesmo com o de baixo, tá? Deixa ele 100%, deixa ele no início, perfeito. A gente vem no container dele, em estilo, a gente deixa ao centro, tá? E a gente substitui as informações. Vou pegar esse texto aqui primeiro, vir aqui em conteúdo e trocar. Eu só vou vir aqui na fonte e diminuir ela um pouco. Vou colocar aqui 25. A gente pega o parágrafo, substitui aqui o conteúdo. A gente vem no container em si, porque eu estou achando um espaçamento muito grande de linha. Vou deixar aqui a linha de 5. Perfeito. Vou publicar. E vou atualizar meu elemento aqui, ó, que às vezes ele vai dar esse bug, você coloca o conteúdo e aqui aparece como se não tivesse colocado. É só vocês atualizar lá. E pronto. Vou publicar e a gente já tem mais uma seção do nosso site pronto. E agora a gente vai para os finalmente, que é a última seção, tá? Para fazer essa última seção do site, a gente vai copiar essa seção aqui de cima, tá? Só para reaproveitar o conteúdo e o espaçamento. A gente vai colar ela aqui embaixo. A gente vai trocar os textos. Primeiro aqui o FAQ. E agora o texto de baixo. Perfeito. Tendo feito isso, a gente vai vir aqui, ó, e vai pesquisar pelo widget sanfona, que é esse aqui. A gente vai colocar ele aqui embaixo. A gente só vai estilizar, tá? Eu vou pegar aqui o primeiro com vocês. Vou vir aqui, ó, em número, vou substituir por esse texto. Eu vou pegar aqui um editor de texto e arrastar ele aqui internamente e vou substituir o conteúdo. Perfeito. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ele não vai ter essa borda toda, então eu vou vir em estilo, em tipo de borda nenhum, tá? Deixa eu clicar para fora para vocês verem que ele não vai ter borda. Eu vou vir aqui no container do texto interno, borda, eu vou tirar aqui, vou deixar sólido. Perfeito. Aqui, ó, só vai ter uma borda inferior, tá? Então eu vou voltar aqui na sanfona. Na verdade, um tipo de borda a gente vai deixar sólido, só que a gente vai desmarcar valores e a gente vai colocar um inferior e vai deixar nessa cor, tá? E aí ele vai ficar desse formato. A gente vai voltar em conteúdo e posição do ícone a gente vai deixar no fim, tá? E a gente vai deixar aqui esticado. Com isso, a gente já tem a nossa seção pronta e a gente precisa replicar tudo para as demais seções, para os demais itens, tá? Então, eu vou excluir os demais e vou duplicar ele. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes, tá? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, tá? E agora a gente só vai trocar o conteúdo, tá? E eu vou dar um corte aqui, vou simplesmente copiar e colar os textos nos campos e já volto aqui com vocês. Perfeito, eu já substituí aqui o meu conteúdo, tá? Agora o que eu vou fazer é vir aqui na seção principal e eu vou só aumentar essa margem, esse pad inferior aqui para 3, tá? Para ficar um espaçamento melhor. E agora, para finalizar a nossa versão do mobile, eu vou copiar esse texto que está aqui embaixo, vou adicionar uma seção de setinha para baixo, vou pegar aqui um título, vou colocar aqui embaixo, vou substituir o conteúdo. Eu vou copiar, eu vou vir aqui em estilo, tipografia, eu vou colocar Montserrat. Em tamanho eu vou colocar 16. E aqui eu vou colocar 400 de peso. Vou trocar a cor para preto. E eu vou deixar centralizado. Vou vir aqui no container, em avançado. Vou trocar para EM. Vou vincular os valores. Vou colocar um superior de 4 e um inferior de 1.
Perfeito. E a gente vai publicar. Tendo publicado, agora a gente vai visualizar aqui o nosso site. Ele já está pronto para a versão de computador, tá? E a gente vai deixar ele responsivo agora para o mobile. Ah, um detalhe muito importante que eu acabei não falando. Aqui, ó, vocês vão substituir os botões pelos links de vendas de vocês, tá? Que eu ensinei a fazer landing page. Vocês precisam colocar aqui os links, seja de afiliado ou link de uma plataforma de venda. Vocês vêm aqui e colocam o link dos referentes combos, tá? Outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui em cada botão, a gente vai colocar CTA. Deixa eu só copiar. E eu vou fazer isso em todos os outros botões. Tem que deixar hashtag, tá? Com exceção desses daqui, é só nos demais. Vocês já vão entender por quê. Agora eu vou vir aqui na seção de vendas. Vou vir em avançado. E ID CSS eu vou colocar aqui CTA. Porque dessa forma, quando clica no botão, ele vai levar a gente lá para a seção de vendas do nosso site, tá? Para que a pessoa possa escolher o combo. Vou publicar. Perfeito. Agora, para a gente finalizar de fato, a gente vai deixar ele responsivo para o mobile, tá? A gente vai vir aqui no ícone de celular. No celular, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai vir aqui na primeira seção, a gente vai vir em avançado, a gente vai desvincular os valores, tá? A gente vai colocar aqui EM, a gente vai colocar um superior de 2, um direita de 1, um esquerda de 1 também. Aqui eu vou colocar, na verdade, 5, tá? Eu vou diminuir um pouco esse título, eu vou deixar o tamanho dele 24. Aqui eu vou deixar do jeito que está, tá? Não vou mexer nessa seção, porque ela ficou boa. Aqui, ó, a gente vai trabalhar essa seção, tá? A gente vai vir aqui no container principal. A gente vai desvincular os valores. Deixa desvinculados, tá? A gente vai vir aqui agora nesse container, nesse primeiro container, tá? Você só tem que conseguir clicar em cima dele. A gente vai vir avançado, vai desmarcar os valores à margem. E o inferior a gente vai colocar aqui 3, só que é M. Deixa eu vir aqui, a gente vai colocar o inferior de 4, na verdade, tá? Para ficar mais espaçado. A gente vai fazer isso em todos os containers. Você só tem que conseguir clicar exatamente no container, porque tem essa imagem aqui que pode atrapalhar, tá? A gente vai vir em layout, M, vai desvincular os valores. E a gente vai colocar o inferior de 4. E a gente vai fazer isso no outro também. Deixa eu ver aqui. Avançado. M. E a gente vai colocar aqui aqui nesse último, a gente vai colocar o superior de 4, tá? Para dar esse espaçamento aqui. Nessa seção aqui eu não vou mexer, tá? Nessa aqui eu vou vir aqui, ó, no título, avançado. Eu vou deixar largura total. Eu vou vir aqui no container, em avançado. Eu vou desvincular os valores. Eu vou colocar superior de 6, direita de 2, esquerda de 2. E aqui no título eu vou diminuir esse tamanho drasticamente, tá? Vou deixar aqui 24. Vou vir aqui no nosso parágrafo, estilo, eu vou colocar aqui porcentagem. E vou aumentar. Detalhe, tudo que vocês fizerem no celular não vai afetar no computador, tá? Então não precisa se preocupar. Eu vou vir aqui agora nesse container de baixo. Eu só vou vir aqui nesse container específico, tá? Do título. Eu vou vir avançado. No padding eu vou colocar E2. Vou desvincular valores. Vou colocar aqui direita de 2 e esquerda de 2. No conteúdo eu vou deixar 100%, tá? Eu vou vir aqui em porcentagem, vou deixar 100%. Vou diminuir esse tamanho, tá? Vou deixar aqui uns 19. E aqui eu vou colocar, vou permanecer com ele em linha, só que eu quero que fique tudo na mesma largura. Apesar que aqui, ó, esse terceiro eu vou vir avançado, porque se eu deixar se eu colocar os três na mesma linha vai ficar muito pequeno. Então eu prefiro vir responsivo
e ocultar ele no celular, tá? Porque ele não vai aparecer no celular e fica mais agradável. Agora nessa seção de baixo eu vou vir no container principal, em avançado, vou desvincular valores. Vou colocar direita de 2, esquerda de 2. Superior eu vou colocar 6. Não, vou colocar 4, ficou muito grande. Inferior não vou colocar nada, tá? Vou vir aqui no nosso título, vou vir avançado, vou deixar aqui porcentagem. Vou aumentar e vou diminuir esse título para tamanho de 20. Eu só vou vir aqui nele em avançado, vou desvincular esses valores. E aqui no inferior eu vou colocar 1, tá? Nas demais seções eu não vou mexer. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa seção de baixo. Vou desvincular os valores, vou colocar a direita de 2, esquerda de 2, superior de 4. Vou vir aqui no nosso título principal e vou deixar a porcentagem, largura 100%. 100% na seção de texto de baixo também. Só aqui que eu vou tirar essa margem inferior, tá? Aqui no nosso container, no nosso segundo container, a gente vai tirar essa margem superior, tá? A gente vai deixar aqui um debaixo do outro. A gente vai pegar aqui a nossa seção principal de novo e vai colocar aqui um inferior, deixa eu ver, de 2. 3, na verdade, vai ficar melhor. Aqui a gente vai pegar o nosso container principal, a gente vai colocar aqui um direita de 2. A gente vai desvincular os valores. Direita de 2, inferior eu vou deixar sem nada, superior eu vou deixar sem nada. Perfeito. Nessa seção aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai vir avançado, desvincular os valores. Direita de 2, esquerda de 2, superior de 4 e inferior de 4. No container interno eu vou vir avançado, vou desvincular os valores e vou deixar ele nesse formato, tá? Para ficar mais fluido. Na seção de FAQ a gente vai vir nela, vai desvincular os valores, vai colocar um direita de 2 e um esquerda de 2. A gente vai colocar um superior de 4. Deixa eu ver. Isso, a gente vai deixar nesse formato. A gente só vai vir aqui nesse pergunta frequentes, vai tirar esse inferior aqui, tá? E vai deixar ele em porcentagem, tá? Deixa em porcentagem 100%. Perfeito. E aqui a gente só vai vir no último container, a gente vai colocar aqui a gente vai desvincular os valores. A gente vai colocar um direita de 2, um esquerda de 2, um inferior de 1 e um superior de 4 e a gente vai diminuir essa fonte para ele ficar bem sutil. A gente vai deixar aqui tamanho 13. E vou publicar. Vou dar uma última analisada e pronto. A nossa página também já está responsiva para o mobile, tá? Se vocês só certifiquem-se que trocaram um link, tá? E agora a gente visitando aqui o nosso site, a gente já tem a nossa landing page de encapsulado 100% desenvolvida. Então, o vídeo foi esse, te mostrando passo a passo como fazer uma landing page de vendas de encapsulado que você pode adotar para qualquer tipo de produto físico, produto digital, ou serviço em si, e adequar aí para o seu negócio. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu te peço é que você curte o vídeo, segue a gente para receber os próximos vídeos, deixem sugestões aí nos comentários, tá, de próximos vídeos que vocês querem ver aqui no nosso canal. E, novamente, tá, Essential Media é uma agência de web desenvolvimento avançado e performance, tá, para negócios online. A gente cria todo tipo de estrutura utilizando WordPress ou programação quando tem necessidade, com a principal conversão sendo vendas, tá? Se você quiser saber mais a respeito da minha agência ou conversar conosco, até mesmo solicitar um orçamento gratuito, o link do site da minha agência está na descrição desse vídeo. Clica aí, você vai conseguir acessar ele, ter todos os nossos contatos, tá? Para quem assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.